Hello guys, teacher Thales Brandi here again. Professor Thales Brandi aqui de novo para nossa segunda aula aí, nossa segunda semana de aula de English, ok? Pessoal do sexto ano, tá? Hoje a gente vai falar sobre o verbo to be no simple present, tá? O verbo to be é o principal verbo que a gente estuda em inglês. É uma das coisas que a gente sempre vai ver quando a gente começa o estudo da língua inglesa. E a gente vai ver ele até o final do que você estudar de inglês na sua vida. Ele sempre vai estar presente, tá? Então vamos lá. Só para a gente entender a primeira coisa, por que o verbo to be é tão importante? Ele funciona, ele vai atuar como um verbo auxiliar ao mesmo tempo em que ele é um dos principais verbos para a gente começar a falar inglês, tá? Ele tem, na verdade, quando a gente traduz, né, para a nossa língua, dois significados. Então ele pode funcionar como ser ou como estar, certo? E aí como que você vai saber se você vai traduzi-lo como ser ou como estar? Bem, isso vai depender do contexto que a gente estiver falando, do que a frase, do que a situação, o texto estiver mostrando pra gente, tá? Então vamos ver alguns exemplos. Ó, a gente já viu, né? Você já viu em sala de aula os pronomes pessoais. I, you, we, they, he, she e it, ok? Vamos relembrar. I, eu, you, você, we, nós, they, eles, e aí a terceira pessoa do singular fica com he, que é ele para pessoas do gênero masculino, she para pessoas do gênero feminino e it para coisas, objetos, animais, tá? Qualquer coisa sem ser uma pessoa, a gente usa o termo it, o pronome pessoal it. Mas tanto he, she e it são terceira pessoa do singular, ele ou ela, tá bom? A gente não difere no inglês eles e elas, tudo é they, tá? Então vamos lá. Se a gente quer conjugar o verbo to be no presente, o que é conjugar? No português a gente conjuga o verbo. Todos os verbos a gente conjuga em relação às pessoas, não é? Porque, por exemplo, posso falar, ó, eu sou, tu és, ele é, nós somos, e assim por diante, né? Então, em inglês, não são todos os verbos que vão ter conjugação, o verbo to be é um dos poucos que tem conjugação. A gente também vai ter palavrinhas diferentes. E é muito mais fácil, muito mais simples do que o português. Olha só, a gente tem três palavrinhas que vão ser as conjugações do verbo to be: am, are e o is. Então, se eu quero falar eu sou ou eu estou, eu vou usar o am. Olha aqui a frase, ó. I am teacher Thales Brandi. Eu sou o professor Thales Brandi. Se eu quero falar eu sou o professor Thales Brandi, só um momento. Se eu quero falar eu sou o professor Thales Brandi, eu tenho que usar o am para substituir esse sou, tá? Quando eu conjugo o verbo to be, isso é só no presente, tá? O past, o passado, a gente vai ver só lá no sétimo ano. Vocês vão ver. Então, quando eu falo na primeira pessoa do singular, no presente, o verbo to be, eu tenho que usar a palavrinha am, quer dizer sou ou estou, tá? Se eu quero falar na segunda pessoa do singular ou do plural, né, que é o you, o você ou vocês, eu represento com o are, certo? Então, you are student. Você é um aluno, você é um estudante, tá? Se eu uso ó, o you, o we, que é nós, ou o they, que é eles, de qualquer maneira, qualquer um desses três pronomes, eu tenho que usar o verbo are. Ok? Certo? Então, olha só aqui, ó. We, nós. We are Brazilians. Nós somos brasileiros. Ok? Então, se eu uso o you, o we e o they, eu tenho que usar o are. Se eu uso o I, eu tenho que usar o am. Agora, se eu quero usar he, she, it, ele, ela, para coisas, eu uso is. Então, se eu quero falar ela é bonita, she is beautiful, certo? O que existe também é uma forma que a gente chama de short, ou contraída aqui pra gente no português. Porque repara que eu tava falando lá, ó, I am. Eu posso falar I'm. Eu tiro o A, né? Boto aqui meu apóstrofo aqui em cima, essa vírgula aqui em cima, tá? Eu tiro o A e boto esse apóstrofo. Então eu fico I'm.
I'm teacher Thales Brandi. I am teacher Thales Brandi. Se eu quero tirar, botar na short version, na forma short, na forma contraída, o are, ele fica com o RE apenas. Repara que eu sempre estou tirando a primeira vogal. Aqui, ó, eu tirei compara com o de lá de trás, ó. Aqui eu tirei o A, o de baixo eu também tirei o A. Ficou só o RE. Fica your student. We are Brazilians. We are Brazilians. We are Brazilians. A gente usa muita forma contraída para escrever, tá? Assim, muito mais para falar também, né? E também na escrita você consegue ver essa forma contraída. Então isso aqui, ó, essas 4 frases são as mesmas frases aqui de trás. A diferença é que eu botei na forma short, na forma contraída, tá? Então, she is beautiful. Eu tirei o I e continuei com S. She's beautiful. He's beautiful. Olha aqui, ó. Full, I am. Short, I'm. Full, you are. You're. He is. His. She is. She's. It is. It's. We are. We're. They are. They're. Ok? They are students. They're students. Certo? Você repara que fica mais short, fica mais contraído, fica mais juntinho, menor. Certo? O que a gente vai ver também é a forma negativa. Eu posso botar essas frases todas na forma negativa, negando isso aí que está acontecendo. Então, se eu quero dizer que eu não sou o professor Thales Brandi, eu vou botar o not sempre após o verbo, tá? Meus queridos, se você conseguir entender a forma negativa aqui, você vai entender isso até o 9º ano. Porque qualquer forma negativa, até o 3º ano do ensino médio, qualquer forma negativa que a gente faz no inglês, a gente só bota o not depois do verbo, tá? Diferente da gente aqui no português, ó. Porque repara que aqui no português eu boto não antes do verbo. O verbo aqui é eu sou, tá? No inglês é o contrário. Eu vou botar a forma negativa após o verbo. Não fica I not am. Não é. É o I am not teacher Thales Brandi. Olha a frase abaixo. Você não é aluno. You are not a student. Eu estou botando not depois do verbo. O verbo aqui é o are. We are not Brazilians. Nós não somos brasileiros. Botei o not depois do verbo. She is not beautiful. Botei o not depois do verbo. Ela não é bonita. Tá? Então, se eu quero passar para a forma negativa, é muito fácil. Você vai pegar a palavrinha not e vai botar depois do verbo. Tá ok? Certo? I'm not teacher, you are not student, we're not Brazilians, she's not beautiful. Certo? A forma negativa também tem essa short version, tem essa versão short, tá? Por exemplo, na primeira pessoa do singular, na verdade, nem existe tanto, né? Porque eu fico só com I'm not, acabou. Da segunda pessoa em diante existe. Ao invés de eu falar you are not a student, eu posso falar you aren't. Eu juntei, ó, juntei o are e o not. Quando eu junto isso, eu tiro o o. Eu sempre tiro o o. No is também eu vou tirar o o. Você na sua prova, lá nos seus exercícios, você pode escrever da maneira que você achar mais fácil, tá? Ou você escreve com o not depois do verbo, ou você escreve assim, tudo juntinho, tá? Com o passar do tempo você vê que é mais fácil falar juntinho, tá? Falar e escrever. You aren't student. We aren't Brazilians. She isn't beautiful. Tudo junto, tá? Eu tiro o em todos. Olha aqui, ó. He is not. He isn't. She is not. She isn't. It is not. It isn't. We are not. We aren't. They are not. They aren't. Tá ok? Tá certo? Então eu sempre vou tirar o o e vou juntar o verbo e o not, tá? A última forma que a gente vai ver aqui é a forma de fazer question, de fazer uma pergunta. E aí é tão fácil quanto a negativa, sabe por quê? Na pergunta eu vou pegar o verbo e vou passar ele para o início da frase. Mais nada. Então aqui a frase era I am teacher Thales Brandi. Eu peguei esse am, que tá aqui no meio, e eu passo ele lá para o início da frase. Olha aqui, ó. Am I teacher Thales Brandi? Eu sou o professor Thales Brandi? Eu não sei, bati a cabeça, não tô sabendo mais quem eu sou. Olha de baixo, ó. Are you a student? O are tava aqui, ó. Depois do eu pego o are e boto na frente. Acabou. Opa, tá difícil. Are we Brazilians? Nós somos brasileiros. Peguei o are e botei pro início. Is she
Beautiful. Ela é bonita? Peguei o is e botei no início. Sempre que eu quiser passar para a forma interrogativa, forma de question, de pergunta, eu apenas preciso pegar o verbo e botar ele para o início da frase, mais nada. Tá ok? Tá certo? Bem facinho, né? Vamos praticar? Ah, pena que a resposta já veio, mas olha só. Use a forma contraída. Facinho, ó. I am Stephanie. I'm Stephanie. She is my sister. Tirei o I, botei a vírgula em cima e o S. She is my sister. He is my brother. He is my brother. It is good. It is good. Então eu só tirei o verbozinho, né, a forma contraída do verbo, e joguei ele e botei a vírgulazinha em cima, tá? Forma contraída, tá ok? No número 2, eu pedi para você completar com o verbo to be correspondente, o am, o is ou o are, tá? Então repara aqui, ó, letra A. Franklin is my brother. Franklin é ele, né? He. Tem até o Franklin, né, nossa turma aí. Tem até o Franklin. He is my brother. Então, se é he, se é ele, Franklin, eu tenho que botar o is. Dylan is my father. Porque Dylan também é ele, estou falando dele. Ele é meu filho. Ele é meu pai, perdão. Agora, se eu falo o I a gente viu que usa o am. I am intelligent. Eu sou inteligente. Se eu falo com you, eu tenho que usar o are. You are happy. Se eu falo com it, a gente tem que usar o is. It is big. Ok? E se eu falo Bob and Ann, que são eles, estou falando deles. Eles. Bob e Ann. Se é eles, é o are. Tá? Foi? Vamos praticar agora? Então, olha só. Você que vai fazer isso agora. Vou dar um tempinho aí para você fazer um print da tela. Copia o conteúdo que a gente viu no seu caderno. Copia esses exercícios. Responde no seu caderno. E, em seguida, fotinha e manda para mim lá no sala de aula que nem a gente fez semana passada, tá? Vamos ler aqui com vocês, ó. Na primeira você vai usar a forma contraída, que nem a gente fez aqui, igualzinho, tá? Na segunda você vai completar com o verbo to be correto, o am, o is ou o are, que nem a gente fez no slide anterior. A 3 você vai passar para a forma negativa. A gente viu que é só botar o not depois do verbo. Então você vai copiar as frases e passar elas para a forma negativa, tá? E na 4, você vai passar para a forma interrogativa, que é pegar o verbo e passar para o início da frase. Tá ok? Bem facinho, tá? Como que você vai mandar isso? Bem, quem já me mandou o aula anterior já sabe como é que faz. Quem ainda não sabe, tem aqui todo o passo a passo, dá um pause e lê como é que você faz para anexar para mim. Tá bom? Se você quiser tirar alguma dúvida comigo, você já sabe que é pelo meu e-mail, pelo meu Instagram ou pelo comentário aqui na própria atividade, tá? Estou cobrando a presença, preste atenção, não deixe para fazer em cima da hora, tá? No mais, that's all. Thank you very much for your attention. I'm missing you guys so much, ok? And I see you next week. Muito obrigado pela atenção, estou morrendo de saudade. A gente se vê semana que vem. Opa, fui, bye bye.